Então, boa noite oficialmente agora, pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Bom, hoje a gente não tem nenhum recado, nós vamos partir diretamente para o que vier, né? A gente ouvir e refletir um pouco sobre as lições aí dos espíritos e um pouquinho sobre a filosofia da doutrina espírita. Hoje nós vamos ter uma palestra interessante, né? Vamos ter uma palestrante internacional vinda diretamente do Brasil, né? A Maria Virgínia, que está aqui com a gente. Ela é mãe da Nara, uma amiga nossa aqui do centro. Ela veio aqui para passear um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho. Veio para ficar com a filha e ajudar com a bebê que nasceu, a Elis. Então, eu queria apresentar para vocês e convidar aqui para vir fazer a palestra hoje a Maria Virgínia. Uma salva de palmas para ela. Você faz a oração para a gente também? Obrigado. Na realidade, não é palestra, né, gente? Porque é um estudo, né, que a gente fez. Então, a gente vai fazer a reflexão, né? E seria muito bom, a gente vai falar sobre as leis divinas, naturais, as leis morais, e como um todo, né? E aí seria muito bom se vocês pudessem participar e a gente fizesse um coletivo, né? Para a gente entrosar, porque é sempre mais rico, né? Quando a gente faz a coisa em equipe, no coletivo, né? Então, eu queria pedir ao nosso Pai Maior que nos envolva na sua misericórdia e no seu amor infinito, para que nós aqui reunidos possamos refletir sobre as suas leis, as leis que ele fez para nos guiar, para nos direcionar para a felicidade, para o nosso bem-estar. Que o amor de Jesus possa nos direcionar para essas leis que ele veio reforçar para todos nós. Que Maria e os nossos benfeitores, os benfeitores desse centro, os nossos mentores, possam nos envolver e potencializar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos estar nesses próximos 45 minutos aqui presentes, de corpo e espírito, para que nós estejamos presentes aqui e agora, pedindo permissão a toda a espiritualidade para que nós possamos começar as reflexões de agora, com a graça de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre as leis divinas e naturais. Você pode passar. Então, as leis naturais ou divinas são as leis de Deus, que Deus fez para reger vários mundos, inclusive o nosso. E é a única, vamos dizer assim, receita, né, da nossa felicidade, para onde a gente deve ir, o nosso caminho. É onde a gente pode se direcionar. Elas são imutáveis e eternas como o seu próprio Criador, né? E estão escritas na nossa consciência e na natureza. Uma pergunta que também tem no Livro dos Espíritos é que essas leis, o que elas estão? Elas estão no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Que o primeiro livro é sobre a Gênese, o segundo livro é sobre o livro dos médiuns, o terceiro livro é o Evangelho e o quarto livro é o Céu e o Inferno. Então, Kardec fez o Livro dos Espíritos em 4 partes e depois, em cada parte, ele fez, vamos dizer assim,
um desenvolvimento para um outro livro. E nessa terceira parte do livro dos espíritos, são as leis naturais ou divinas, que Kardec fez como pedagogo genial que é, né? Ele fez para que nós pudéssemos, ficasse mais fácil da gente entender. Não é que elas são divididas assim, mas ele dividiu para que nós pudéssemos entender de forma melhor. E depois, nessa terceira parte, que são as leis naturais ou divinas, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte do Evangelho que Kardec pegou, a parte moral do Evangelho. Ele não pegou os milagres, ele não pegou a vida de Jesus, ele não pegou as predições, porque isso pode ter um entendimento diferente de uma religião e de outra. Ele pegou a parte moral, que a parte moral é inquestionável. Não tem como a gente questionar essa parte moral, principalmente porque ela está dentro da nossa consciência. Então, é uma coisa que está intrínseca em todas as pessoas, quer achem que esteja ou que não esteja, né? Então, as leis naturais são as leis físicas e as leis morais. As leis físicas é a gravidade, lei, ação e reação, as leis físicas, né? E as morais são essas. Então, a gente tem a lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é a 10ª lei. Mas, nesse esquema, a gente fez... é um esquema que eu peguei de estudos, né, feitos em que a gente divide Deus, o homem e o próximo, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é uma trindade, nós, o próximo e Deus. E a lei de Deus, a lei referente a Deus, é a lei de adoração e trabalho. A referente ao homem é a lei de reprodução, conservação e destruição. A lei que se relaciona com o próximo é a lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, né? Então, Deus, que é justo, por amor criou o homem, que para viver bem com o próximo tem que praticar a caridade. Então, é uma coisa que fica bem visualizando, né? É uma coisa assim didática, né? Bom, mas se uma das perguntas que Kardec fez, mas se essa lei está dentro da consciência, por que a gente precisa de outras coisas, né? Se a gente entende, a gente entende, então está dentro da gente. Só que a gente consegue colocar várias coisas e não enxergar essa lei. Então, para isso que Deus nos mandou os profetas, mandou todos os espíritos superiores para nos orientar, e o maior, como a gente sabe, o nosso guia e modelo é Jesus. Então, mandou Jesus numa sociedade em que era a força bruta que vigorava, ele mandou, e Deus era tido como temor, que Moisés, vamos dizer assim, para domar os hebreus, ele fez um Deus de temor, um Deus irado. Aí Jesus veio e fez o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Então, ele manda esses espíritos para que a gente tenha consolação e tenha exemplos a seguir, né? E esses profetas e esses exemplos, eles vêm desde Krishna, Sócrates, Buda, são vários precursores de Cristo. E nós temos também agora Madre Teresa, Irmão Dulce, Chico Xavier, um pouco mais atrás, Francisco de Assis, professor Eurípides Barçanufo, tem Dr. Bezerra, incontáveis espíritos que vêm nos ajudar,
nos direcionar, né? Então, é uma coisa também importante a gente refletir, né? Como é que a gente tem tanta ajuda e como é que é a nossa participação nesse contexto geral, né? De tanta misericórdia para conosco. Então, nós vamos para a lei de adoração. A lei da adoração é uma lei onde a gente adorar a Deus. E como é que é esse adorar? Através de uma prece, como é que a gente precisa? Através de agradecimento, né? Adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele através do culto do bem e do amor ao próximo. Uma vez, um mentor falou para mim o seguinte, eu falei assim, nossa, mas eu estou muito agradecida, eu gostaria de saber como é que eu posso agradecer tantas benesses que eu tenho recebido. Aí ele falou assim, você não precisa agradecer. Ele foi bem assim, vamos dizer assim, direto e firme. Você não precisa agradecer, porque Jesus não precisa da sua gratidão. Jesus precisa do seu trabalho. Então, para a gente adorar a Deus, uma forma de adorar a Deus é trabalhar. Trabalhar no bem, né? É importante agradecer? É importante a gente agradecer. Né? É importante a gente pedir? É importante a gente pedir, porque é um sinal de humildade. Porque a gente precisa pedir as coisas, porque a gente é muito, muito frágil. Então, eu fiquei pensando muito a respeito disso, sabe? Então, eu preciso trabalhar, né? É o trabalho que a gente precisa fazer, que é a coisa mais difícil, né? Na oração a Deus, a gente tem 3 formas de orar: louvando, pedindo e agradecendo. Pedindo, a gente sempre pede, né? Pedir é com a gente mesmo. Agradecer, a gente até ultimamente a gente tem agradecido. Agora, louvar, é difícil você ver num congresso, numa palestra, qualquer coisa, a louvação a Deus. A não ser nos livros de André Luiz. Nos livros de André Luiz, quando vêm os espíritos de planos superiores, na hora que eles fazem a prece a Jesus, aí sim, eles louvam a Deus. Então, também foi uma coisa assim interessante que a gente observou, né? E a verdadeira adoração a Deus, que agrada a Ele, é a do coração. Então, não adianta palavras bonitas, é até importante quando uma pessoa faz uma prece mais elaborada, que nos conduz a reflexões, mas que conduz as reflexões, se a gente está observando aquelas palavras bonitas e refletindo dentro do coração, verdadeiro. Se ele está falando só as palavras, para ele não está adiantando. Então, o que vai é o coração, é o que vai no coração da gente, né? E diz que até Deus não chega aos cânticos que não passam pelo nosso coração. Então, Deus vê o quê? A nossa vontade, a nossa intenção, a nossa ação. Né? Deixa eu ver aqui. E as melhores preces são as boas ações que a gente faz, porque os atos falem mais do que as palavras. Os atos são coisas concretas, são coisas que a gente precisa fazer, é um esforço que a gente faz. Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Eu achei interessante o seu comentário quando o mentor te respondeu, né? E me fez pensar que Jesus não precisa do nosso agradecimento. Eu achei interessante isso no final, né?
E aí, em seguida, você falou, é importante agradecer. Eu fiquei pensando, não, mas isso está em contradição com aquilo? Não, não está. Porque Jesus não precisa do nosso agradecimento, da nossa gratidão. Quem precisa somos nós para aprender a gratidão, para aprender a humildade, a apreciar o que a gente tem e colocar a nossa vida em perspectiva. Né? Achei interessante. Porque na realidade quem precisa de oração é a gente. Exato. Porque Deus é Deus. Jesus, 4 bilhões e meio de anos é Jesus. Exato. É nós que precisamos, né? Mas a gente muitas vezes troca a bola, né? Então a gente às vezes acha que quando está rezando e agradecendo está sendo legalzinho. Exatamente. Mas é pra gente. Né? É isso aí. Bom, aí nós temos a lei do trabalho, né? A lei do trabalho, ela é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência, do nosso esforço, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa ter segurança própria, a gente precisa ter bem-estar, né? Para isso a gente precisa trabalhar. E isso daí é um meio da gente desenvolver, é um meio da gente fazer a nossa reforma íntima, né? Se a gente não precisasse, quando a vida está tudo assim, céu de brigadeiro, né? A gente não tem muito esforço, que muito legal, tal. Mas na hora que aperta o calo, aí a gente vai procurar alguma coisa, né? Todos nós somos assim, né? A gente vai sempre pelo agrilhão. Aí Kardec pergunta, né? Quando uma pessoa não precisa trabalhar, ela está isenta de obrigação de ser útil das suas possibilidades? Não, ela não está isenta. Ela tem que fazer, se ela não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, ela pode fazer 1000 outras coisas que sejam, né? Como várias pessoas existem. E agora, existem casos que as pessoas não podem trabalhar. O que vocês acham? Como é que é isso? Pessoa que não pode trabalhar, como é que ela vai trabalhar? O trabalho se resume ao trabalho físico. A palavra é o trabalho também. Sentido, acolhimento, fraterno, é o trabalho. Então, trabalho é qualquer atividade útil. Se a gente estiver trabalhando, se a gente achar que está trabalhando, mas não está sendo útil, não é trabalho. Trabalho é qualquer atividade útil. Chico Xavier, nos seus últimos anos, ele não conseguia mais psicografar, porque ele não conseguia mais pegar o lápis. Ele falava muito baixinho, mal conseguiam ouvi-lo. Ele não conseguia andar, ele não conseguia fazer nada. Ele chegou para Emmanuel e perguntou assim: Emmanuel, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não consigo fazer mais nada. E ele falou assim: Chico, enquanto você puder fazer uma oração para alguém, você está sendo útil. Então, só o pensamento, só a ação é pensamento útil. E tem um mineiro de Ituiutaba chamado Jerônimo Mendonça, não sei se vocês conhecem. Ele nasceu em 1939 e desencarnou em 1989. Ele teve uma vida dessa encarnação de 50 anos. E ele era muito bonito, muito atlético, era nadador. E ele até falavam que ele parecia o Tarzan, aquele Johnny Weissmuller, né? O primeiro Tarzan. E ele teve aquela esclerose lateral amniotrófica, com 18 anos. E aí o músculo vai perdendo a tonicidade e ele fica praticamente, é só o esqueleto com a carne, mas ele não tem atividade nenhuma. Então ele não conseguia sentar, ele ficava numa maca, né? E tinha que ter um peso de 5 quilos no seu abdômen, porque ele sentia muitas dores. Então ele ficava na maca, ele já estava cego, ele foi aos poucos perdendo cada vez mais os sentidos, ele já estava cego, ele só ouvia e falava. E ele conseguiu escrever 6 livros,
fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, a Gráfica Espírita Caibar Chútil, o Lar Espírita Pouso do Amanhã, a Comunidade Espírita Maria João de Deus, que é mãe de Chico, e a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Então, veja bem, ele dava palestras na maca, com microfone, colocavam e ele falava. E ele ficou fazendo esse trabalho durante 32 anos. Ele tem até um livro chamado O Gigante Deitado, como ele é conhecido. Então, esses exemplos é que fazem a gente refletir sobre as nossas possibilidades, né? Que às vezes a gente não se sente muito, acho que não dá, né? Não sou capaz. Então, se a gente quer, Deus nos potencializa para aquilo que a gente precisa e para aquilo que a gente quer. Então, nós temos a lei da reprodução, que sem a reprodução o mundo corporal. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês já conheciam Jerônimo Mendonça? Não, né? É muito interessante a vida dele. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Teve uma época, né, que a gente, há um tempo atrás, bastante anos atrás, o questionamento era o seguinte: vai começar a nascer gente, nascer gente, nascer gente, nascer gente, o mundo vai explodir, né? Mas não é bem assim, né? Deus está na administração e Deus é um excelente administrador, né? Então, a gente vê agora a pirâmide populacional, né? Com a base, com o vértice para baixo, dos mundos mais, vamos dizer assim, civilizados, mais adiantados. Civilizados não, adiantados. E o homem, ele pode regrar essa reprodução, mas ele não deve entravar sem necessidade. Então, o homem tem o livre-arbítrio, né, de regrar essa produção. Por várias coisas, não só a reprodução nossa, como a reprodução de animais e de outras coisas, de plantas. Mas você não deve entravá-lo sem necessidade. E essa necessidade, quem nos dá é o bom senso. Kardec pergunta também a respeito do casamento nessa lei da reprodução. E aí os espíritos nos dizem que o casamento é um progresso na humanidade, que sua abolição seria uma regressão à vida dos animais. Então, o casamento é um progresso. É um progresso. Mais tarde a gente vai falar também a respeito da lei da sociedade, a gente vai falar a respeito do casamento também. A lei da conservação é uma lei onde todos os seres vivos possuem um instinto de conservação. Essa é uma coisa inata na gente. Por que a gente precisa desse instinto de conservação? Uma vez que a morte é inexorável e a morte, a gente vai para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. A gente só está aqui de passagem. Todos nós vamos morrer. Até Lázaro morreu. Então, como é que é esse instinto de conservação? Por que Deus fez esse instinto de conservação para a gente? Acho que ele fica aqui, né? Os problemas são tão difíceis, mas vamos morrer logo. Deu para a gente não desistir na primeira esquina, né? Então, ele deu esse instinto para que a gente tenha a necessidade de viver e não... e sempre nos dá os meios para que a gente possa sobreviver. E sobreviver não é sobreviver, não é viver bem, né? A gente, que muitas vezes a gente se atrapalha um pouquinho, mas a gente tem o necessário. O que é necessário, a gente tem. E uma vez perguntaram para o Chico o que é necessário, o que é supérfluo, né? Porque isso é uma coisa assim, muito subjetiva, né? O que é necessário para mim, às vezes não pode ser necessário para outra pessoa, às vezes é supérfluo para mim, é necessário para outra pessoa. E você, Chico, o que é necessário, o que é supérfluo?
Aí ele fala assim, minha filha, o necessário é o pão, o supérfluo é a manteiga. Então, é evidente que não é assim nessa rigidez, né? Mas ele quis dizer o seguinte, que o alimento, né, é o pão. A gente tem o pão, a manteiga, o salame, uma série de outras coisas, né? Mas Deus não proíbe o nosso bem-estar, mas ele veta o abuso, né? E esse equilíbrio é um equilíbrio muito subjetivo. É um equilíbrio entre a gente e Deus, né? Não tem um parâmetro de um amigo, de uma família. Esse é o parâmetro entre... isso aí é uma coisa entre a gente e Deus, né? E essa lei da conservação a gente pode ver também a respeito da alimentação. Como é que tem tantas crianças, tantas pessoas sofrendo de inanição, aqueles quadros terríveis que a gente vê de crianças esquálidas. E tem um estudo feito há muitos anos atrás que eles provaram que o desperdício do Ocidente alimentaria o Oriente. Então, é importante a gente refletir sobre tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que a gente compra, né? Evidente que a gente tem que ter conforto, bem-estar, uma alimentação completa, mas o supérfluo, né? O desperdício, né? O que a gente joga fora, né? O que a gente malbarata a utilidade. Porque tudo isso, se está sobrando, se está, vamos dizer assim, é porque está faltando em algum lugar. Porque o equilíbrio, ele é infinito. Então, nós temos a lei da destruição. A lei da destruição é muito polêmica, né? Todo mundo fala, destruir, destruiu, mas destruiu? Não. Lavoisier, em 1784, todo mundo sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que a gente chama de destruição não passa de transformação. É uma transformação. E a sua finalidade é a renovação e a melhoria de nós seres vivos, né? E a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. A guerra é uma destruição? A guerra é necessária? Eu acho que sim. Por quê? A guerra é necessária. A guerra é necessária? Por como? Por quê? Porque a guerra é uma escola. Não haveria uma maneira de o ser humano, que ainda é ignorante no sentido do bem, aprender. E às vezes chega nesse extremo, e esse extremo passa a ser uma escola. Então, gerações pós-guerra são moralmente muito mais evoluídas do que as pré-guerra, porque tiveram essa escola no meio do caminho. Então, no plano divino, como a gente não morre, a gente apenas aprende, a guerra seria vamos dizer assim, Curso intensivo. um intensivo onde você vê tanta barbaridade, se questiona, e isso amplia a sua consciência. Você acaba aprendendo. Não pouco do que está falando, mas
Eu não acho que ela é necessária, mas ela é inevitável por causa da situação que nós vivemos, no nível que nós vivemos, de conhecimento, de desenvolvimento. Então, ela acaba se tornando uma coisa inevitável e acaba acontecendo. Não estou nem falando só de guerras mundiais, tem outras guerras. A gente tem guerra dentro de casa, né? Entre a família, entre familiares. Mas isso é devido ao nível que a gente ainda está. Não que ela seja necessária. A gente poderia ter outros meios de resolver esses problemas, mas a gente ainda não está nesse nível. E acaba acontecendo. É verdade. A guerra, o que os espíritos dizem que a guerra não precisaria acontecer. Mas como Deus tira do limão a limonada, né? De tudo ele tira, ele faz a coisa boa, da guerra ele também faz isso. Mas, na realidade, por exemplo, na hora que precisar destruir alguma coisa, ou transformar alguma coisa, Deus pega e coloca o tsunami lá de 2004. Então, não precisou de como Jesus fala, é preciso que o escândalo venha, mas que ai por quem o escândalo vier. Né? Então, é importante que haja essa destruição, mas se nós tivéssemos uma outra visão, é como você falou, a gente ainda está no mundo de prova e expiação, não adianta a gente querer achar que está no mundo de regeneração, que a gente não está. Então, o nosso mundo de prova e expiação é a guerra. A guerra é ocasionada, não é, por egoísmo, orgulho e vaidade. E muitas vezes os pobres rapazes estão lá, não sabem nem por que estão lutando, por que estão matando, por que estão morrendo. Né? Então, a destruição, ela pode, mas não precisa ser por nossas mãos. Né? Sobre a pena de morte, o homem julga que é necessário uma coisa quando ele não tem outra coisa para fazer. Então, ele acha que vai, mas isso no Brasil não tem. Bom, mais ou menos. A lei da sociedade. A lei da sociedade é uma lei que vai ao próximo. Né? E Deus fez o homem para viver em sociedade. Né? Tem um princípio da utilidade que a espiritualidade sempre nos aponta, que é que Deus faz tudo que é útil. Se não tem utilidade, não foi Deus que fez. E assim também os espíritos superiores. Né? Emmanuel tira de um versículo páginas de desenvolvimento daquele versículo do Evangelho. Então, os espíritos superiores, eles têm o princípio da utilidade. Então, Deus não fez inutilmente nós, com olhos, ouvidos, boca, pernas, para viver insulado. A gente não precisaria ver nada disso se nós tivéssemos que viver só a gente. Então, nós precisamos de interagir. Então, isso daí é uma coisa que está dentro da gente, né? E o insulamento absoluto é contrário à lei de Deus. Tem os monges que fazem, mas eles têm uma outra visão, um outro objetivo, né? Cada um tem a sua hora, o seu tempo, o porquê daquilo, né? Mas na nossa, vamos dizer assim, no mundo em que a gente vive no Ocidente, o insulamento não deve ser uma coisa a ser incentivada, né? Mesmo porque o coletivo é sempre superior ao individual. Um trabalho de equipe é sempre mais rico do que um trabalho de uma pessoa, né? Quando várias pessoas participam, cada uma traz o melhor de si e a coisa fica muito melhor, né? Porque cada uma tem uma qualidade, uma facilidade, um outro conhecimento. Então, é muito, muito mais rico, né? Porque nenhum homem possui as faculdades completas, pelo menos não no nosso meio, né? E os espíritos falam que o relaxamento dos laços de família seria uma renovação com mais intensidade do egoísmo. Porque
a família, a gente filho é uma coisa que mas a gente faz, eu estou falando de filho, porque eu tenho filhos, mas a pessoa que não tem filhos também deve ter outras pessoas pelas quais a gente nunca imaginaria que pudesse fazer, mas aí a gente vai e faz. Por quê? Por amor, né? Por amor. A gente, nunca pensei que eu fosse, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, mas faz, né? Se não é por filho, é por outra pessoa. Então, esse tipo de relação faz com que a gente se desenvolva. O silêncio, a gente falou que o isolamento é encontrar a lei de Deus. Mas o silêncio, ele tem a sua utilidade. Porque muitos, aqui não, mas tem muitos centros lá no Rio que eles dizem assim, o silêncio é uma prece. Senão o pessoal chega para a reunião pública e é um falatório geral. Aí o que acontece? Não. O que acontece? Muitas vezes perde a concentração. Por quê? Porque antes vêm os benfeitores, fazem a renovação, preparam o ambiente para a gente, né? Então, a gente precisa estar um pouquinho recolhido e mentalizando aquilo que a gente veio fazer aqui na realidade, né? Então, o silêncio é útil porque ele propicia maior concentração. Mas ele não deve ser exagerado, como nada, né? Como nada exagerado. Nós temos a lei do progresso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, hein? Eu estou esquecendo de perguntar. A lei do progresso é uma das coisas que foi falado há 15 dias atrás, quando você falou, né? Se a gente está melhorando ou se a gente está piorando, né? Mas... Oi? Acho que é uma montanha russa, melhor, pior, melhor. Não, mas a gente pode ver... mas é como você falou, 200 anos atrás era terrível. Há 130 anos atrás, no Brasil, a gente tinha a escravidão que era confirmada, era lei, não era lei, mas era permitido, né? Era 130 anos que foi a abolição, porque ainda foi, depois de muitos anos, ainda teve escravatura não legalizada, né? Que ia lá, eles iam lá e não tinha. Então, quer dizer, e várias outras coisas, né? E essa lei do progresso, entende? Ela fica muito junta, vamos dizer assim, ela dá para a gente refletir a respeito da reencarnação, né? Que hoje a gente tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, forno de micro-ondas, geladeira. Há 200 anos atrás a gente não tinha. Então, 200 anos atrás a gente penava. Hoje a gente vai estar... Então, quer dizer, os mesmos espíritos que estávamos lá penando, né? A gente está aqui já mais confortável, né? E o progresso se dá com as duas asas que ele falou. O progresso moral e o progresso intelectual. Normalmente, o progresso intelectual vem primeiro, né? O que a doutrina nos diz? O que Kardec nos diz? Espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Então, a instrução, a leitura, o estudo na doutrina espírita é muito importante. É extremamente importante. O amor também, evidente. Não tem como, né? Porque se você é instruído e não tem amor, você vai ser um déspota. Mas o intelectual, o que faz a doutrina espírita? Ela nos explica o que acontece. Se a gente fizer isso, vai acontecer isso. Se acontecer isso, ela nos dá um panorama e através desse panorama a gente vai direcionando
as nossas atitudes, que muitas vezes não são atitudes que a gente tomaria se a gente não tivesse conhecimento desse planejamento. E muitas vezes são atitudes que a gente faz, aí eu vou fazer porque agora eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Não é uma coisa que está dentro de mim, não é uma coisa espontânea. Mas Emmanuel nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se você fizer aquilo, mesmo, olha, eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo bem ainda porque eu sei que eu quero melhorar, eu quero ser feliz, eu não estou fazendo bem para o próximo, estou achando que, né, pelo próximo. Não faz mal. Vamos fazer assim, que um dia a gente vai chegar e a gente vai fazer o bem pelo bem. E a gente nem vai perceber. Tem uma hora que você fala assim, eu fiz, não sei o que. Mas você fez, fiz. Aí você fala, nossa, eu fiz mesmo e não quis retorno. Por quê? Porque você vai fazendo aquilo. Então, os maiores obstáculos ao progresso é o orgulho e o egoísmo, como sempre, né? A dupla dinâmica. E, Joana, e uma civilização dita como civilização, ela é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral, né? Na pergunta 793, Kardec nos diz que acreditamos estarmos avançados pelas descobertas e invenções maravilhosas, mas só poderemos nos dizer civilizados quando a verdadeira caridade cristã imperar entre nós. Então, a gente tem um desenvolvimento tecnológico e intelectual nos últimos 100 anos absurdo. Em 1920, como é que estava tudo? Como é que estava o mundo? Como é que está agora? É 100 anos, gente. Minha madrinha vai fazer 100 anos agora em abril, ela nasceu em 1920. Então, é 100 anos, não é nada. E olha o desenvolvimento que a gente já teve. Então, a gente precisa, né, de introjetar esse desenvolvimento para ajudar na nossa moralidade. Porque o que nos falta nesse mundo de prova e expiação é a moralidade. E nós temos agora a lei da igualdade, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas chegaremos todos à angelitude. Todos. Né? Apesar de que eu acho que é Emmanuel que falou que para alguns a eternidade é mais longa. Depende da gente, né? Depende da gente. E a gente é igual, não tem como. Não tem como dizer que não é igual. A gente só veste uma roupa cada vez, só veste um sapato. Nossa capacidade gástrica é limitada. Todos nós sentimos dores. O príncipe da Arábia, né? Até o morador de rua, todos nós sentimos dores. E o sangue é vermelho, sabe? Essa é a igualdade maravilhosa que Deus nos deu, né? O sol nasceu para todos, né? A desigualdade é obra dos homens, né? Mas elas só desaparecerão no mundo superior, não é no nosso, nem no de regeneração vai acontecer. Existe uma coisa interessante que a gente fala assim, se todo mundo tivesse o mesmo poder financeiro, o mundo seria diferente. Se a gente pode fazer uma experiência numa coisa pequena, se você der para 100 pessoas uma quantidade mesmo de dinheiro para elas, 100 pessoas, daqui a uma semana vai estar tudo diferente. Uma gastou, a outra empregou, a outra comprou não sei o quê, sabe? Então, é muito diferente. Então, não é essa a questão de todo mundo ter a mesma quantidade de matéria, né? Não é a igualdade material que vai ser. E tem a igualdade dos sexos, né? A mulher
é diferente do homem. Como é que a gente faz? Cada um tem o seu papel. E aí, Nádia, para você essa Fala. Ambos têm importância no desenvolvimento e cada um tem o seu papel. E muitas vezes, hoje em dia, ainda é mais comum, às vezes é trocado isso, né? A gente via que o homem fazia no passado e hoje é diferente, a mulher também. A mulher está inserida no ambiente de trabalho como qualquer um homem do mundo. Isso é legal também. Mas sempre tem um papel diferente dos dois, né? Dependendo da família, dependendo daquela situação. Porque as funções são diferentes, né? A capacidade da mulher, ela tem mais tendências para determinadas coisas normalmente mais minuciosas. O homem já tem uma outra visão. Isso falando em geral, né? A gente não tem capacidade de ter filho, né? Também. Graças a Deus. Mas também a mulher sem o homem... Mas a mulher sem o homem não pode ter filho também. Então, isso que é importante, que é os dois. A gente não ia aguentar, não. Né? Então, nós temos igualdade de direitos e não de funções, né? E isso não só entre homem e mulher, né? Entre pessoas que têm capacidade, pessoas que têm limitações. Então, cada um pode fazer a sua parte dentro daquele contexto. E a nossa lei da liberdade. Já foi, né? A lei da liberdade, deixa eu fazer rapidinho. A liberdade absoluta não existe. A gente fazer o que quer, como se quer, quando se quer, não existe. Pode esquecer. Né? Só no nosso pensamento e olhe lá. E nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é muito relativo ao estado de desenvolvimento, do nosso desenvolvimento. Né? A criança tem o livre-arbítrio, mas você não vai deixar ela fazer tudo o que ela quer, porque ela não tem condição de saber o que ela pode e o que ela não pode. A mesma coisa Deus com a gente. Ele sabe das nossas possibilidades, ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, ele não deixa a gente fazer tudo, ele dá cada vez mais. Quanto mais evoluído, quanto mais superior o espírito, mais abrangente é seu livre-arbítrio. Né? Não existe arrastamento irresistível, né? Não existe... mas eu não consigo. Não consigo é mais ou menos assim como não quero. Né? É mais ou menos assim. A gente tem que... Não consigo, a gente tem que refletir muito a respeito disso. Porque os espíritos na 845, na 909, né? Que depende do nosso esforços infinitos, como é que ele fala? Esforços muito insignificantes. É ridícula essa resposta, né? Mas é uma coisa que pega todos nós. E tem a lei da justiça, de amor à caridade, que engloba todos, né? E que o verdadeiro sentido dessa lei é o que a gente chama de BIP, né? Que é benevolência, indulgência e perdão. Né? E para essa lei de justiça, de amor e caridade, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, ele fala sobre a lei do amor. Se vocês não leram, é uma coisa assim, esplendorosa, sabe? Ele fala de uma forma assim, muito. Ele diz que o amor resume toda a doutrina. Vou dar só um resumo. O amor resume toda a doutrina de Jesus. E em sua origem, o homem era só instintos. Né? Quando ele avançou um pouquinho, ele teve sensações. E quando mais instruído e mais melhorado, ele teve sentimentos. E o sentimento nobre é o amor. Mas Lázaro fala de uma forma muito, muito, muito bonita mesmo. E aí nós temos também a parte da perfeição moral, que o nosso amigo falou na última palestra, né? Que o sinal mais característico da imperfeição, o interesse pessoal, né? Que está sempre junto com o orgulho e com o egoísmo, né?
E o conhece-te a ti mesmo, de Santo Agostinho. Mas, então a gente terminou. Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Eu vou voltar um pouquinho só naquela da reprodução, que você comentou da pirâmide nos mundos mais evoluídos. Eu não entendi muito bem essa parte. Lá tem mais gente, menos gente? Não, então, quando, por exemplo, o Brasil, né, um país que era subdesenvolvido até um certo tempo. Tá? Eu estou falando na época que eu estudei, que agora eu não sei como é que é mais. Mas na época que eu estudei, a pirâmide era assim. Ela era grande quantidade de crianças que nasciam, muita gente que ia morrer, então os idosos eram muito poucos. Mas, por exemplo, na Suíça, né, pouca gente nasce, mas desses que nascem, quase praticamente todos sobrevivem e a quantidade de idosos é muito grande. Estão até preocupados, né? Que futuramente não vai ter mão de obra. É, porque a gente vai viver cada vez mais. Minha madrinha vai fazer 100 anos. Então, então quer dizer, é isso. Quer dizer, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com essa, dizendo que vai sair gente pelo ladrão, né? Até tinha na minha época, tinha uma figura da terra saindo gente, assim, sabe? Mas não é assim. Só um detalhe, nos Estados Unidos a taxa de natalidade agora está mais ou menos com 2,3 por casal. Ou seja, o americano também reduziu bastante a taxa de Mas natalidade. 2,3 ainda alto. Por casal. No Brasil, acho que é próximo de 1. Mas é algo mais. Mas não, por casal. Por casal. Basicamente é a reposição do casal. E 0,3 a mais, ou seja, diminuiu bastante. Não é por pessoa. E no Brasil já está reduzindo, porque a média do brasileiro é menos de 2. Ah, Já não, hoje. já? No casal. Por casal. Por casal. Casal? Eu não sei, Então, se já cumpriram também a lei do trabalho, que fala que o homem tem que trabalhar enquanto tiver força. Né? Então, hoje a gente vê pessoas, é normal você ver pessoa com 60 anos trabalhando e ninguém quer se aposentar. Alguns se aposentam, falam que quer aposentar com 50, ele vai ficar sem fazer nada, aí fica em casa, doente. Voltando a trabalhar. Acaba o dinheiro. Então, mas aí não, hoje as pessoas, você vê muita gente já com A expectativa de vida. Exato. E muitos dos trabalhos deixaram de ser tão manuais, dependendo tanto do físico e mais virtual. Aí faz a discussão da... Bom, deixa quieto. Ô, Rodrigo, eu sei que a gente terminou, mas obrigado primeiro pelo esclarecimento. O tema em relação à sociedade, progresso, não vai dar tempo de discutir hoje, mas acho que seria até legal, de repente, trazer esse tema mais para a atualidade. Eu queria focar mais no sentido, eu percebo, nos últimos 5, 10 anos, se criou uma certa intolerância em uma série de coisas, né? Não só aqui nos Estados Unidos, como no Brasil também, que não era normal. O que os espíritos hoje dizem sobre isso? De repente a gente tem alguma informação mais atualizada, como é que eles estão tratando esse momento que estão vendo? Faz tempo que eu não vejo nada especificamente falando sobre isso. Mas a gente tem visto nos últimos 5, 10 anos uma intolerância crescendo no mundo em relação à religião, em relação à política. No Brasil, que sempre se considerava muito pacífico nesse sentido, nos últimos anos a gente viu várias ocasiões, situações políticas principalmente, em relação à corrupção, tudo. Então, como que esse momento está sendo visto? É contrário ao progresso, ou isso faz parte desse momento? De repente a gente procurar alguma coisa que alguns médios possam estar trazendo isso como informação, como estudo, para boa, hein? Que é uma coisa que está acontecendo. Eu li já diversos textos a respeito. O problema é você filtrar o que é realmente um texto inspirado, um texto psicografado de uma pessoa que não sabe o que está fazendo uma justificação. Mas é interessante, dá para a gente elaborar alguma como coisa. Como estudo seria interessante, porque, e assim, nós aqui, a maioria, todos que são brasileiros, a gente vive nos Estados Unidos, que é uma sociedade bem diferente. Eu estou aqui há menos de 3 anos e a gente sente essa diferença. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse tema como o último da sequência da expansão da consciência. Se vier em todos, aí no último você vai ver. Mas eu gostei da abordagem, a sugestão do tema, achei legal, porque eu mesmo estou marcado para fazer uma palestra em
Márcio, não sei o que eu vou fazer ainda. Não, falar. Não, mas o Rodrigo já pegou. Mas o que eu ia falar, se alguém tiver sugestão, Mas esse é é legal. Pode fazer. Não, Você começa, não, mas o que eu ia falar é o seguinte, é legal fazer sugestões, é bacana. Mas desculpa. Obrigado mas o pela sugestão. Mas dá tempo com o que a palestra dela. Tá? Mas o progresso é uma coisa assim bem, bem legal mesmo. Bom, no Antigo, só para fechar, né? No Antigo Testamento, o profeta Jeremias fez uma predição, e Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, ele fala para os hebreus, né? Os irmãos da raça dele, que foi a última carta que ele escreveu. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei em seus corações. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. E nesse dia, ninguém mais ensinará o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então essa é a grande meta da gente, né? Que a gente não precisa e para a qual nós todos caminhamos no cumprimento das leis de Deus. Que a gente não precise falar nada para os outros para dizer que conheça Deus ou não, porque todos conhecerão Deus, todos serão amáveis e amorosos e fraternos com o seu próximo, né? E todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Então, nós queremos agradecer imensamente a espiritualidade pela grande oportunidade de estarmos aqui juntos, interagindo e refletindo sobre as coisas do Senhor, coisas que nos dizem e nos calam a alma. E que nós possamos, durante essa semana, a gente se lembrar do que nós falamos aqui e, pouco a pouco, ir introduzindo na nossa vida. Que esse é o objetivo da nossa doutrina consoladora, nos melhorar, nos facilitar a nossa vida nesse planeta de provas e expiações. Então, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos benfeitores e mentores, demos graças a Deus. Muito obrigada.